Crenças limitantes. Você já pensou que isso pode estar travando seu crescimento no crochê? Talvez não seja falta de talento, de tempo ou de oportunidade. Talvez seja apenas uma crença que você determinou para sua vida e nem percebeu. Vem comigo, a gente vai conversar sobre crenças limitantes e pega seu cafezinho, sua linha e vem conversar aqui comigo. Olá, pessoal! Mais uma vez eu vim aqui com vocês trazer um tema. Eu sou a Selma, artesã que é responsável por esse canal. Por quem não me conhece, eu sou nova aqui no YouTube, né? Estou trazendo vídeo para vocês todos os dias, trazendo algumas produções. Como não consigo produzir muito durante a semana, eu trago alguns temas para estar conversando com vocês, pra gente, tipo assim, debater, pra gente trocar figurinha. Tipo, eu ver se o meu pensamento tá batendo com o de vocês, o que vocês acham, se vocês já notaram alguma coisa sobre isso. E hoje eu quero falar sobre crenças limitantes. Vocês sabem o que são crenças limitantes, gente? As crenças limitantes são coisas que a gente acha que é verdade na nossa vida. A gente determinou como verdade e leva aquilo para a vida. Ou alguém colocou muito na sua cabeça durante a sua infância e você cresceu acreditando naquilo e acha que não pode ser mudado, que você é assim, pronto e acabou. Tô aqui com o meu crochetinho, né? Crochetinho. Com o meu crochêzinho. Já gravei 2 vídeos de temas, tá? Então é o mesmo dia que eu tô gravando, tá? Tô fazendo esse lindo aqui pra terminar uma produção. Espero que eu consiga terminar a tempo, né, gente? Mas eu não consigo estar aqui crochetando e conversando com vocês. Parece que as ideias somem da minha cabeça quando eu tô crochetando, olha só. Então eu posso estar parando, tá, gente, pra conversar com vocês, mas tô aqui com ele, tá? Então, as crenças limitantes são coisas que a gente acha que nós somos e a gente acha que não pode ser mudado. Como, por exemplo, eu vou jogar isso pro crochê, mas eu quero ter outras ideias com vocês, dar outros exemplos. Como, por exemplo, você acha, às vezes, que você é uma pessoa muito preguiçosa, no caso. Porque você ouviu muitas pessoas te falando que você é preguiçosa, que você não ajuda, por exemplo, ou que você procrastina muito. Mas isso é uma coisa que pode ser modificada, é só você querer, entende? Você não é uma pessoa preguiçosa, você está preguiçosa. Você pode mudar isso a hora que você quiser. E isso com tudo praticamente, gente. Por exemplo, você é uma pessoa gordinha. Eu tô gordinha, né? Tô gordinha e tô tentando emagrecer, tô fazendo dieta, gente. Tô tentando, né? Então, tô gordinha, eu estou gordinha, eu não sou gorda, entendeu? Quando você determina uma coisa pra você, você não vai mudar, porque você colocou no seu cérebro que você acabou, pronto, acabou. Então, você não é gorda, você está gorda, você não é preguiçosa, você está preguiçosa. Você pode mudar essa ação na hora que você quiser, é só você querer. E quando a gente determina isso, nosso cérebro aceita, gente. Nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar. Infelizmente, a neurociência explica isso. Eu não sou especialista na neuro, mas eu gosto de assistir muitos vídeos sobre isso, entendeu? Porque eu gosto de coisas que tem que ter hábitos, por exemplo, leitura. Eu não cresci lendo, eu não cresci lendo, eu comecei a ler depois de velha, né? Depois dos meus 20 e tanto, que foi quando eu consegui comprar livro. Antes disso, não conseguia comprar livro, né? E não tinha essa facilidade toda que a gente tinha com a internet, de achar hoje em dia até audiobook grátis, né? Então, eu comecei a ler e comecei a criar esse hábito de ler. Então, eu modifiquei. Então, eu de uma pessoa de não leio, de uma pessoa de não ler, passei a ser uma leitora, entendeu? Como as coisas podem se modificar, e trazendo isso para o crochê, eu posso dar mais exemplo ainda para vocês. Quando a gente fala assim, eu também tenho crenças limitantes, tá, gente? Eu tento mudar isso a cada dia, estudando, lendo, vendo assuntos sobre isso, né? Tentando assim evoluir e melhorar. Então, a gente trazendo as crenças limitantes para o crochê, eu posso te dar vários exemplos. Como, por exemplo, quando a gente fala assim, eu não vendo. Eu faço o meu crochê e não vendo. Você já determinou que você não vende. O seu cérebro já aceitou que você não vende. Você não vai se mover, não vai fazer uma ação para modificar isso, entendeu? Você não vende. Agora você fala assim, eu não tenho talento para venda.
e você não busca melhorar. Só que a gente só melhora na constância, a gente só melhora treinando, só com treino. Sem treinar, a gente não melhora. O talento é importante? Já falei sobre talento com vocês, é importante o talento. A pessoa já nasce com como que se fala? Já nasce à frente, tem outra palavra, fugiu da minha cabeça. Ela já nasce com não, fugiu da minha cabeça, gente, a palavra. Mas ela já nasce com um passo à frente às outras que não têm talento. Mas as pessoas que não têm talento podem se igualar através do treino, através da constância. De tanto ela repetir, ela vai acabar ficando boa naquilo. Qualquer coisa que você se propõe a fazer, você pode ficar boa. Se você fizer todos os dias, treinar todos os dias e melhorar aquilo todos os dias. E a pessoa que tem talento, se ela não fizer isso, ela tem apenas o talento. Tipo, ela vai ficar com talento, só que às vezes ela está preguiçosa e não quer produzir, não quer divulgar as peças, entendeu? Então, é uma situação momentânea e que a gente acredita e a gente acha que não pode ser moldado, mas tudo pode ser moldado. Essas crenças limitantes nos podam de tudo praticamente, elas nos impedem de postar, de produzir, de gravar um conteúdo. Eu tenho crença limitante, gente. Eu tenho e tento mudar. No caso, né, que tá quente. Gente do céu. No caso aqui pro YouTube, a minha crença, eu não vou gravar no YouTube, eu já gravava no TikTok, nos outros lugares, né? Eu não vou gravar no YouTube, tipo, não tenho jeito pra isso, eu não tenho carisma. E continuo achando que eu não tenho. Mas com o tempo, com o treino, eu posso pegar o jeito de fazer isso aqui. E cada dia meus vídeos ficarem melhores. E é só com o tempo eles vão ficando melhores, entendeu? Então a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente vai produzir sim, a gente vai vender sim. Pensamento positivo, porque quando a gente determina alguma coisa, como eu disse pra vocês, o cérebro, ele aceita, ele não quer se mover, gente. É igual quando a gente tem que fazer exercício. A gente quer ficar sentado no sofá. A nossa predestinação é ficar sentada no sofá. A gente tem que levantar e fazer, mesmo sem querer, não é verdade? Então, infelizmente, nosso cérebro é assim, o nosso corpo é assim, eles querem ficar em estado de comodismo, e se a gente não determinar e não fazer, a gente fica estagnado, parado no tempo. E isso poda o crescimento, isso poda pessoas muito talentosas de crescer, né? E eu tenho outros exemplos, gente. Às vezes a família da gente é um exemplo que eu vou dar. Quando eu era mais nova, eu comecei a procurar emprego. Minha mãe sempre dizia, quando eu ia procurar, assim, nossa, você é azarada. Fulano lá conseguiu tal, não sei o que, né? E eu tinha cursinho, eu tinha um monte de coisa. Só que quando a gente começa na nossa carreira, assim, 18 anos, para algumas pessoas é mais difícil, para outras não, porque tem indicação, tem algum conhecido, nasceu numa família mais influente, então depende um pouco disso. E para outras não, ela tem que correr atrás mesmo, né, gente? Sozinha, não tem indicação, não tem conhecidos, a família não é influente, tem que correr atrás. Então minha mãe costumava dizer isso. E meu padrasto também ela dizia também que ele era, não é desastrado, tá fugindo as palavras, azarado, né? Azarado. Aí ela falava, aí eu falava assim, nossa, eu sou azarada, né? Já fulano conseguiu, nem tem estudo, nada, nem tem curso, né? A gente se compara, né? A comparação é a pior coisa que existe, gente. Ela pode a gente de tudo e a gente não sabe que as realidades são diferentes, como eu disse. Às vezes a pessoa foi indicada, às vezes a pessoa merecia, sim, né? Ninguém tá num lugar que não merece. Às vezes a pessoa tem alguém da família que trabalha lá e conseguiu colocar dentro, né? Então, eu sei que eu fazia várias entrevistas e não consegui, e minha mãe ficava, vocês são azarados. Meu padrasto, mesma coisa, vocês são azarados. E com o tempo, eu fui aceitando isso, que eu era azarada, e de um lado, foi até bom, que eu falei assim, eu levei tanto não, que eu falei, eu vou estudar para passar em concurso. E concurso só depende de mim, não depende de ninguém me aceitar. Né? Arrumei ainda os empregos, uns bons, outros ruins, né? Como todo mundo. Mas quando eu não consegui na área que eu tinha estudado, que minha primeira formação é técnico de segurança do trabalho, quando eu não consegui, porque eu não tinha carteira e não tinha grana na época para tirar, na época era bem caro, né, gente? Hoje em dia tem uma facilidade enorme para tirar carteira de habilitação aí, né? Mas naquela época era cara e tinha que passar por todos os processos.
Então, na minha área, tinha que ter a carteira, porque às vezes tinha que ir para a área agrícola, né? Então, não consegui. Aí eu falei, gente, eu vou me dedicar a concurso, porque concurso só depende de mim. Eu sentar e estudar, não depende de mais ninguém. Se eu reprovar, a culpa foi minha, não foi de ninguém. Isso me deu uma motivação para mim ver outros parâmetros, ver outras saídas, apesar de achar que eu era azarada. Só que eu não achava tanto que eu era azarada, que eu sabia que concurso é meritocracia. Depende do seu estudo. E não é inteligência. Concurso não é inteligência. Concurso é preparação. É você sentar aqui e a cara no livrinho. E gravar e estudar. Então é preparação. Tem muitas pessoas, igual parentes meu, né? Falou assim, ué, mas como passou? Sendo que é nível médio e o outro fulano não tinha nível superior, não passou. Para vocês terem uma ideia, que concurso não é sobre ter nível superior ou não. O cargo era nível médio. Então, eu tinha o requisito principal, no nível médio, né? Então, eu me preparei, eu estudei muito, fiz vários, reprovei em alguns, passei em outros, mas passei longe. Em algumas cidades, acho que eu passei em terceiro, em outra cidade, não chamou. Nesse que eu entrei, eu passei em sexto. Aí teve empate, né? Empatei com 6 pessoas, a gente vai perdendo ali os níveis, né? Tipo, quem acertou mais português. Eu sei que o último desempate é a idade. Então, quem é mais velho passa na frente. Eu caí para nono. Era 23 vagas. Falei, tô dentro. Mas eu estudei muito, gente. Estudei muito e para um nível médio. Concorrendo com pessoas de nível superior. E não passei porque eu sou inteligente. Eu nunca me achei inteligente. Outra crença limitante, né? Que se fala. Eu nunca me achei inteligente. Mas eu sempre soube que eu sou dedicado. Que quando eu quero uma coisa, eu consigo. Eu coloco isso na minha cabeça. E com o tempo, voltando lá ao assunto da minha mãe, que ela me falava que eu era azarada, e meu padrasto, até corrijo ela até hoje, ela tem aprendido, né? Aprendeu bastante, né? A parar com isso, com essas crenças, né? Porque às vezes não basta a gente já achar, mas tem outras pessoas minando a nossa cabeça, né? Tipo, minando. A gente tem 18 anos e outra pessoa minando, falando que você é desastrada, é azarada, né? Dessa forma. Aí, com o tempo, eu fui ficando mais velha e fui falando, não, as coisas dependem só de mim, depois que eu passei no concurso, né? Acho que eu passei no concurso, eu tava com 27, eu não lembro. Eu vou ver depois, gente, a idade que eu tava. Acho que foi 27 ou 28, é quase 30 que eu passei. Aí, eu já tenho quase 10 anos, né? Então, tô com 39, então foi com 28, porque eu ainda vou fazer 10 anos. Foi com 28 anos que eu passei, que eu entrei nesse concurso. Aí, com o tempo que eu fui ficando mais velha, eu falei assim, não, as coisas dependem só de mim. Eu não sou azarada, eu não sou desastrada, né? E eu fiquei trabalhando aquilo na minha cabeça. Eu não sou azarada e nem desastrada. As coisas só dependem de mim. Eu passei no concurso. Eu provei que as coisas só dependem de mim e de mais ninguém, né? Então, tudo pode ser modificado. Eu ficava pensando, e depois veio a internet. Hoje em dia tem muitos assuntos sobre neurociência. É um assunto que eu amo. Eu amo esse assunto. Não é minha área. Eu formei pedagogia e artes. E não pensem, porque eu formei e tenho graduação e pós-graduação, eu sei mais que vocês. Ainda falo muitas palavras erradas, né? Palavras erradas. Tento me corrigir, tento aprender cada dia mais. Eu fiz faculdade EAD, né? Eu fiz um nível médio, fundamental e médio, normal. Mas depois eu fiz tudo EAD. Você sabe que EAD depende da nossa dedicação para passar, né? Tipo, você sentar ali e estudar e passar. Só que não é a mesma coisa de uma pessoa que estuda lá presencial. Não é a mesma coisa, gente. O EAD, a gente é um estudo meio que facilitado. Você tem que estudar para passar? Estuda para passar. Você tem que estudar, fazer os trabalhos, as provas, mas é uma forma mais simplificada, entendeu? Então, eu sei que eu não sou perfeita ainda, apesar de ter a graduação e a pós, só que eu estudo, até hoje eu faço pós, e estudo sobre áreas que eu desejo, né, melhorar. Então, eu sei que eu tenho muito a melhorar ainda, só que eu não deixo que essas crenças me limitem, né, no caso, né. Então, se eu falo assim, eu vou fazer uma coisa, mas não, eu tenho vergonha de postar, né. Eu tinha muita vergonha de postar, como a maioria de vocês. Eu perdi a vergonha como? Postando. Não tem como outra forma, gente. Tem gente que é nato.
nasce falando, se comunicando, é um comunicador nato. Tem pessoas que não, tem pessoas que têm que se adaptar com a câmera, com o público, né? E com o tempo, de tanto falar, a gente vai se acostumando. Quando eu vim pro YouTube, eu ainda fico nervosa, né? Só que eu já tinha uma certa experiência lá com o Tico Teco. Eu gravei alguns lá cara a cara, não quis muito porque não quis muito, gente. Tipo, são vídeos rápidos, depois começou a ficar mais longo, já não tava postando mais tete a tete, assim. No Instagram eu vejo que as pessoas estão muito só para olhar, não interagem muito. Eu desanimei bastante das redes, eu até comentei aqui. Então eu falei, talvez no YouTube seja diferente. No YouTube eu sinto que eu posso me comunicar mais abertamente com as pessoas. Eu não sei porquê, mas eu sinto isso. Então a gente perde esse medo de postar, de falar, postando e falando. Não tem outra forma, através do treino. Então, eu quero que vocês pensem hoje. Vocês têm alguma crença limitante que está podando o crescimento de vocês, que está impedindo vocês de crescer? Ah, eu não vou me candidatar naquele emprego porque eu sou assim, assim, assado. Gente, você não tem como saber. Você tem que tentar. O não, ele já é certo. O não, ele já existe. A gente tem que correr atrás do sim. E levar o sim não vai mudar o não. E levar o não não vai mudar nada, gente. Não vai sair do lugar, simplesmente. Você vai continuar tentando, né? E se vir o sim, é lucro, né? E a gente vai tentando a cada dia mais. Então, eu quis falar com vocês hoje sobre crenças limitantes e para que vocês possam pensar um pouquinho. Se tem alguma crença aí podando o crescimento de vocês, me conta aí. Obrigada pela participação, a presença de vocês. Curte, compartilhe, comenta, gente. E me apoia aí, eu sou nova no canal. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.